Então, do Campeonato Brasileiro, a gente vai ver como a rodada, ela promete já nesse início, né? Início de rodada, hoje e amanhã, mas são jogos grandes, decisivos e que mexem com grandes torcidas, tá? Esses são os jogos de amanhã, além dos dois de hoje, tem outros dois amanhã. Fla-Flu, simplesmente isso, nessa quinta-feira, às 8 da noite, isso vale muito para a parte de cima e muito para a parte de baixo da tabela. E ainda o Corinthians, que recebe o Atlético Paranaense, e esse jogo para o Corinthians é fundamental. O Furacão também. O Furacão também. E muito, hein? É, confronto direto. Não é? Incrível como o Furacão ficou perto do Furacão. Exato. Em Vlad, perto do vulcão. Não só é um confronto direto, mas na sequência o Corinthians vai ter pela frente decisão na Copa do Brasil, decisão na Copa Sul-Americana, clássico, confronto direto contra o Cuiabá, clássico com o Palmeiras. Então, assim, já é uma decisão para o Corinthians amanhã, Vlad. É isso, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. É um dos jogos mais importantes do Corinthians no ano. Até por isso, o Ramon Dias vai escalar o que tem de melhor para esse duelo contra o Furacão na Neoquímica Arena. Ele terá o retorno do Thales Magno e também do Alex Santana, que estavam lesionados, ficaram um bom tempo fora dos gramados, devem começar no banco de reservas. Também vão contar com jogadores que estavam suspensos no jogo contra o Internacional, o caso do André Ramalho, do Fagner e do Romero. Os jogadores da data FIFA, o José Martínez voltou ontem ao Corinthians, então ele já está treinando normalmente, vai para o jogo, vai ser titular. Já o Félix Torres, que estava na seleção equatoriana, e também o Romero, que estava na seleção paraguaia, chegaram agora ao Corinthians, mas devem começar no banco de reservas. A expectativa é que o atacante Memphis Depay seja titular novamente no timão. O Corinthians, que é o 18º colocado, com 29 pontos, se vencer, ultrapassa o Atlético Paranaense, que é o 15º, que tem 2 pontos a mais. Falando a respeito também fora de campo, a gente tem a questão das polêmicas, né? A Brax soltou uma nota falando a respeito das questões de garantia do Mateuzinho, também do Hugo Souza. Ela garante que não deve nada ao Flamengo, e que a questão é, a próxima parcela vence em janeiro de 2025, ou seja, se o Corinthians não pagou o Flamengo em relação ao Mateuzinho, a Brax só vai fazer esse pagamento de garantia, como entre aspas fiadora, no ano que vem. Então ela não deve nada ao Flamengo e ela poderia ser utilizada como fiadora no caso da compra do Hugo Souza, algo que foi rejeitado pelo Flamengo. Volto com vocês. É aquela questão que a gente discutia, né, nesses últimos dias, né? A garantia está no pagamento da Brax, mas o pagamento ainda não está programado. Então, quando acontecer, aí vai cair ali na conta rubro-negra, né? Bom, é mais uma discussão aí para Corinthians e Flamengo terem nos próximos dias. Por falar em Flamengo, você deve estar com saudade dele. Aquela corridinha básica, ele precisou. Fala, Capela, meu parceiro! Que saudade, irmão! 73 dias fora, hein, pai? Não dá pra fazer a barba não, irmão, tá tranquilo. Tá com aquele visual ainda de férias. Tá tranquilo. Ô, Capela, queremos saber o seguinte, várias coisas, entre elas, alguma novidade na compra do goleiro Hugo junto ao Flamengo? Alguma coisa diferente hoje? Boa tarde. Ixi, e o queixo, hein, pai? Um beijão, Dedê. Segura que o visual lenhador tá chegando, tá? Me aguarde, ó. O portão tá fechando aqui do CT Joaquim Grado. Daqui a pouco a rapaziada vai chegar pra começar a concentração, que os caras vão dormir hoje aqui, tá? Então, entre 1 e 3 da tarde, a galera já deve estar por aqui. Mas a gente tem uma novidade importante assim, ó. Gente, antes de eu pegar o meu celular, não gosto de entrar muito no ar com o celular na mão e tal, mas tem uma informação importante. Eu conversei com uma pessoa muito importante do Corinthians de ontem pra hoje, que me garantiu o seguinte: a relação entre direção corintiana e direção flamenguista não tá das melhores. O que eu recebi é o seguinte, os caras acham que só eles são os espertos, entendeu? Por quê? Porque é aquilo que nós falamos ontem. O Corinthians está sendo meio que levado em banho-maria por parte do Flamengo, porque o jogo é domingo, o Corinthians vai pagar, gente. O próprio Augusto Melo já está ciente da situação. Ele vai ter que pagar entre hoje e amanhã, no máximo sexta-feira, R$500 mil para a liberação do Hugo para poder jogar no duelo deste domingo da Copa do Brasil. Isso aí já está tudo certo, já está acertado. Ponto. Depois desse jogo, independentemente se o Corinthians vai passar ou não, o Corinthians vai efetuar a compra do Hugo, do goleiro Hugo.
A primeira parcela é só em janeiro do ano que vem. A segunda parcela é no segundo semestre do ano que vem. A terceira parcela no início de 2026. E a última parcela que vai dar aí 200 mil euros por parcela só no segundo semestre de 2026. O que está pegando é que a Brax, que é patrocinadora do Corinthians, por sinal, o contrato maravilhoso que o Timão conseguiu fechar com aproximadamente 300 milhões de reais, também patrocina o Flamengo. E a Brax, por isso que eu vou pegar o meu telefone celular, emitiu um comunicado oficial para colocar um ponto final nessa discussão. Peraí, a Brax está devendo, não está devendo, o Flamengo deve, não deve, recebeu, não recebeu. A Brax afirmou que a relação na negociação entre os clubes é apenas como garantidora em caso de inadimplência. A Brax não deve absolutamente nada para o Flamengo, o contrato está em dia, está pagando bonitinho, assim como o Corinthians também, então é só em caso de inadimplência. Então essa questão que o Flamengo está fazendo, que eu não aceito essa garantia, porque com o Mateuzinho não aconteceu, isso aí é uma outra situação. Então, gente, a partir da semana que vem, assim que o Corinthians pagar os 500 mil reais e o Hugo puder jogar, aí o Corinthians vai efetuar a compra e não vai ter nenhum problema burocrático, sem dúvida alguma. Essa informação que nós temos de imediato aqui no CT Joaquim Grava. Renata Fã. Muito bem, se realmente for confirmado, Capela, excelente notícia para a torcida, para o time, para o Ramon Dias, não é mesmo? Agora... Existe uma pressão em volta do Augusto Melo. Vocês viram quanto que eu tenho dado de bastidores para vocês, né? Existe uma pressão que tem rolado em cima do Augusto Melo para que ele compre o Hugo. À vista. Existe uma pressão. Vocês viram quanto que eu tenho dado de bastidores para vocês, né? Existe uma pressão que tem rolado em cima do Augusto Melo para que ele compre o Hugo à vista. Muita gente que está em volta ali entende que se o Augusto faz isso, ele ganha ponto com a torcida e evita qualquer tipo de risco de perder o jogador pro Flamengo. No Corinthians já se sabe que o Flamengo, inclusive, fez um contato recente com o Hugo. O Corinthians desconfia de uma trama do Flamengo, eu já expliquei isso para vocês. A ideia, o que sugeriram ao Augusto é ele conseguir um empréstimo, a pedir ajuda de algum investidor, inclusive o Igor, que deu uma sumida do cenário, a gente fala pouco, mas ele continua. E essa é a indicação, a sugestão, tá, desse grupo que está em volta ali do Augusto. Não é nem o Fabinho Soldado, são outras pessoas. Mas o Augusto Melo inicialmente quer fazer valer o contrato de empréstimo. Ele entende que tem base jurídica para isso. Se dá para comprar emprestado, se está no contrato, se dá para comprar a prestação. Eu falei empréstimo, prestação, desculpa. Inicialmente o Augusto quer manter a ideia de comprar parcelado. Se eu falei empréstimo, entendeu? Parcelado. E ele entende que está no contrato, que vai fazer valer, que juridicamente ele está respaldado e que vai comprar o jogador realmente de forma parcelada. E algumas pessoas que estão em volta, estão dizendo para ele comprar o jogador à vista e acabar com isso logo, inclusive arrumando investidor para isso. Eu penso o seguinte: eu não dei minha opinião sobre isso no blend de informações, porque lá eu foco mais nas informações. Se for para arrumar um investidor para pagar o Hugo à vista, o Hugo Souza, como sugeriram para o Augusto, eu prefiro que o Corinthians compre parcelado. Porque são 4 vezes no cartão de crédito e é sem juros. Qualquer investidor, não existe nenhum santo da Fiel, o santo de Israel não existe. Todo investidor que põe dinheiro no Corinthians quer ganhar em cima. É investidor, o nome já fala. Então, assim, minha opinião, se for para pagar à vista, tem que ser com os nossos próprios recursos. Pega uma premiação, entendeu? Pega o dinheiro de uma receita, de um patrocínio. Agora, se for essa sugestão que deram, tipo, vamos atrás de um investidor, de um parceiro, para comprar um jogador de
4,6 milhões de reais, eu acho. Quanto que vai dar hoje aí? 800 mil euros, entendeu? Então, assim, se for para comprar à vista, eu sou a favor do à vista. Eu prefiro à vista, entendeu? Eu sou a favor que pague à vista. Eu concordo com essa rapaziada aqui pesando do Augusto, até pressionando ele a comprar o jogador à vista. Eu sou a favor disso. Sou a favor. Eu só não sou a favor da segunda ideia deles. Se precisa, a gente arruma um investidor. O investidor vai cobrar juros depois. E as 4 vezes parceladas é sem juros. Então, para que você vai entrar nos juros? Para que você vai entrar nos juros? Então, não faz sentido. Samir, sem juros, nada. É em euro. Vamos ficar rezando pela cotação. Mas aí não vai mudar tanto, né? Entendeu? Ó, quase 5 milhões, o Davi Morgado colocou até os centavos aí, ó. O Vônei Correia. Mas qual o risco de perdermos o Hugo, Samir? Ele balançou com a procura do Flamengo? Não, eu não tenho informação se ele balançou, tá? Pelo contrário. Informação... Assim, é que eu não tenho informação do que pensa o Hugo sobre isso. Porque qualquer coisa que eu falar aqui, eu ouvi uma vez dizer que o jogador era grato ao clube. Entendeu? E que a vontade dele ia prevalecer e que ele quer ficar. Mas eu falo um negócio desse, meu irmão, como que eu vou me expor, né? Olha o cachorro louco, me expor, sendo que a cabeça do jogador pode mudar a todo momento, entendeu? A cabeça do jogador pode mudar a todo momento. Aí eu falo, o cara prometeu que jamais deixará o Corinthians, jamais irá para o Flamengo. Imagina, eu venho e informo isso, daqui a pouco o cara vai embora. Meu amigo, é a minha política como jornalista. Eu, Samir Carvalho, não coloco a minha mão no fogo por nenhum jogador de futebol. A folha de pagamento do Corinthians, ela aumentou em 2 milhões e 600 mil. 2 milhões e 600 mil, a folha de pagamento dos funcionários. Me falaram que essa folha de pagamento, olha que informação importante, me falaram, deixa eu ver aqui, que a folha de pagamento era 1 milhão e 400 mil. Aumentou 2 milhões e 600. Aumentou 2 milhões e 600. Então, a folha dos funcionários do clube, não estou falando de jogador, não, aumentou absurdamente. Isso com prestação de serviços, né? Eu não estou falando do departamento de futebol, hein? Departamento de futebol, a folha está avaliada em 25 milhões. E a folha dos funcionários do clube aumentou em 2 milhões e 600 mil por mês. Estou falando por mês. Só a nova empresa de segurança que o Corinthians contratou, essa empresa de segurança já custa ao Corinthians 340 mil por mês. A comunicação do Corinthians hoje custa, num pacote total, 130 mil por mês. Entendeu? O que eu estou falando aqui não é nenhuma crítica, não estou falando que ninguém merece ou merece tal cargo. O que eu estou falando aqui é que tudo isso foi comentado na reunião do Conselho Deliberativo ontem. O Souza aí dando o que falar, todo dia essa mesma notícia, o Flamengo fazendo jogo duro aí contra o Corinthians. Todo mundo sabe que o Flamengo não está aceitando as garantias aí, porque tem uma segunda intenção por trás aí. Isso aí não é novidade para ninguém. Não é infeliz da minha parte falar isso, tá mais do que na cara. O Flamengo quer que o Corinthians pague os 500 mil da multa aí para o goleiro jogar o segundo jogo. Ele sabe que o goleiro é de extrema importância para o time do Corinthians, já fechou o gol no primeiro jogo aí, promete fechar o gol no segundo jogo também. Se for para os pênaltis, ele vai ser de grande importância aí, pode ser um divisor de águas durante o jogo aí, o goleiro Hugo Souza. Então o Flamengo quer dificultar ao máximo possível pro Corinthians viabilizar, né, colocar o goleiro
nesse segundo jogo aí contra o Flamengo na Neoquímica Arena. Vamos esperar para ver, né, galera? Alguns dizem que o Corinthians não vai pagar o goleiro e vai colocar. Outros mais sensatos dizem que o Corinthians vai pagar. E é o mais sensato mesmo a fazer, é o mais certo. Depois, se tiver que entrar na justiça, ver alguma possibilidade de ressarcimento desse valor, até porque o Flamengo está alegando aí ilegalidade na Brax, e a Brax já se pronunciou, dizendo que está tudo certo, que está tudo sendo pago conforme planejado, o caso do Mateuzinho está sendo tudo pago, tudo certinho. Então, não teria por que o Flamengo recusar essa garantia do Corinthians. Mas, enfim, sabemos o porquê. E com o aumento do preço, o Corinthians divulga a venda de ingressos para o jogo contra o Flamengo. O jogo vai acontecer na Neoquímica Arena no próximo domingo, segundo jogo da semifinal, valendo aí uma vaga na final na Copa do Brasil, a milionária Copa do Brasil, beleza? Então tem uns descontos aí de 85%, tá legal? Uma polêmica aí que tá acontecendo é que o Corinthians tá aumentando o preço dos ingressos, vai ser um jogo importante, o Corinthians sabe que independente do quanto aumentar, a casa vai ficar cheia, e vai mesmo, a tendência é que consiga atingir uma meta ali de 45 mil torcedores na arena, casa cheia contra o Flamengo. Então houve um aumento de cerca de R$ 110 do preço base dos ingressos. Para os sócios o aumento foi de quase R$ 30. No setor sul, que vai receber a torcida do Flamengo, o preço vai subir em R$ 100. Tem muita gente reclamando aí, mas é uma coisa esporádica, pessoal. Esses ingressos não vão ser aumentados no jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo. Paciência, é um jogo de semifinal. Quem tiver condições de ir, por gentileza que vá, enche o estádio, faça uma bela presença, uma bela torcida lá e apoie o nosso todo-poderoso timão. Abaixo aí temos uma tabela de preços. O mais barato, como sempre, aí é o Norte, que vai sair a R$ 90. E a partir dela os preços já começam a ficar bem mais salgados. R$ 300 no Sul, 200 Leste, 600 Oeste, 800 no Oeste inferior lateral. Então tem que ter dinheiro para estar indo na Neoquímica Arena nesse jogo contra o Flamengo. E essa história aí do Lucas Veríssimo de volta no Corinthians em 2025? É verdade? O empresário do atleta se pronuncia sobre o tema. Pessoal, isso aí é fake news, tá? É fake news, é uma grande mentira. Foi questionado aí pelo Nicola ao empresário do atleta, o Pitombeira, e o mesmo negou, disse que era mentira, que o atleta está muito satisfeito no clube do Catar, ganhando um salário astronômico, o clube é líder do campeonato, então não tem por que ele sair de lá nesse momento, até porque o contrato dele é vigente até o ano de 2027, com um salário muito alto, e nesse momento fica completamente inviável a volta do ex-jogador do Santos e ex-jogador do Corinthians para o Parque São Jorge. Tá legal? Então vamos ver aí. Tombeira nega a possibilidade de retorno de Veríssimo ao Corinthians. Isso é mentira, pode descartar. Ele não sai de lá, do Catar, disse o agente, que também destacou que o brasileiro está satisfeito com o contrato firmado com Al Duhail, atual líder do campeonato qatari. Então o zagueiro tem aí 29 anos, ele é titular absoluto do time, ele inicia todos ou quase todos os jogos lá no clube que ele está jogando, lá no Catar. O time é campeão isolado, tem grandes chances de ser campeão. Está indo tudo muito bem, obrigado, salário muito alto, o Corinthians não tem condições de bancar nem metade desse salário, né? Já teve que buscar ajuda de uma patrocinadora para bancar boa parte do salário do Memphis Depay. Imagina agora ter que buscar outro patrocinador para bancar o salário do Lucas Veríssimo, que é ainda mais alto. A gente sabe que no Catar é tudo muito astronômico. Então, vale esperar acabar o contrato dele agora em 2027, vai demorar um pouco, né? Mais 3 anos aí de contrato. E só então o jogador vai poder voltar aí
pro Brasil ou tomar um outro destino qualquer. Então essa mentira é fake, pessoal. Tá? Não é verdade, foi desmentida aí pelo Paulo Pitumbeira, que é o empresário do Lucas Veríssimo. Ele não vem. Beleza, pessoal? E para você que gosta, é apaixonado pelo Corinthians e quer receber notícias diárias do Todo-Poderoso Timão, se inscreva logo abaixo para receber as notícias, curta, compartilha, comenta. Amanhã tem jogo Corinthians e Atlético Paranaense. Bora sair da zona da degola. E domingo, bola para a final da Copa do Brasil, galera. É isso aí. Vai, Corinthians!